Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Café. Esse espaço para a gente deixar a mente fluir, deixar as conexões acontecerem e, quem sabe, a partir delas surgirem alguns insights poderosos que você possa usar na sua vida, né? Seja profissional, pessoal, enfim, que você faça um excelente proveito, né, do bate-papos que a gente acaba fazendo nesse Hora Café, que são sempre muito inspiradores. E, como prometido, hoje eu vou voltar a conversar com o nosso amigo Bruno Meutech. Na última vez Muito que bom, é isso aí. Na última vez que nós conversamos, como também comentamos na ocasião, né? Os imprevistos sempre acontecem, a gente às vezes precisa sair um pouco da rota, né? Mas isso não significa que a gente perca o nosso objetivo, que a gente perca o nosso propósito. Então, vamos retornar a nossa conversa com o Bruno, porque ele ainda tem muito a contribuir com a gente. E hoje vamos um pouco mais leve, né? Um pouco mais devagar, talvez, para que a gente possa aí costurar as nossas experiências, costurar as nossas ideias e, com isso, contribuir um pouco para quem for ouvir, né, esse episódio, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Bruno, mais uma vez, seja muito bem-vindo à Hora Café e muito obrigado pela tua disponibilidade de continuar esse nosso café. Muito bom. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês novamente. E vamos lá, vou tentar falar na velocidade 1 do WhatsApp e não na velocidade 2, certo? Então, vou me Acho que pode policiar para ser. falar um pouco mais devagar, Eu, porque falar de aprendizado não dá, né? Eu não consigo falar, eu sou conectado, virado no giraia, como dizem aí algumas gírias. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de volta. mas, Bruno, tudo bem falar no e-mail. Pode falar no e-mail, que eu também falo no e-mail. Tudo certo. Bruno, eu não tenho como não continuar a nossa conversa sem realmente pegar o gancho do nosso final, né, da última conversa. Não sei se tu lembras, mas na ocasião eu tinha te falado, tinha te perguntado, né, sobre duas coisas das quais nós nos conectamos em alguma medida, né, e que fez muita diferença na tua vida. A primeira foi a educação, na qual você falou, né, e trouxe um pouco da tua história, da tua experiência com a educação e o que ela significa para ti, o que ela ainda significa para ti, né, não apenas o que significou. E a segunda, que era a tecnologia, né? E essa a gente acabou deixando ela guardadinha, né? E eu não tenho como não retomar essa caixinha para que a gente possa continuar a partir daí, então, né? As duas coisas, claro, entre tantas outras, mas esses dois elementos, né? Esses dois ingredientes fizeram muita diferença na tua vida, assim como fez na minha. Então, se pudesse compartilhar um pouco o que que é essa tecnologia, o que que ela fez também na tua vida e que ela ainda faz, né? Tanto na tua vida pessoal, tudo que você conquistou até agora, mas também como uma grande ferramenta, né? Sim, sem dúvida, muito bom. Bom, se você não assistiu a primeira temporada, eu não vou falar né, de como a educação transformou a minha vida. Você vai lá e assiste ou ouve, certo? Eu vou falar da parte 2 agora, que é como a tecnologia está integrada a isso. Então, eu acho que assim, antes era um sonho, né? Então, né, de acordo com a minha realidade. Então, antes era um sonho, era quase uma utopia você imaginar
usar a tecnologia na realidade que eu, né, que eu vinha. E isso me despertou a paixão por fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu sou meio, eu tenho essa pegada de, é impossível, então é no impossível que eu vou tentar aí mesmo, porque o não eu já tenho, se eu conseguir, vai, vai fazer uma grande diferença, como já tem feito. Então, é aí que nasce a minha paixão por tecnologia, e é muito engraçado, porque quem não sabe, o meu tech, com tech de tecnologia, é meu sobrenome. E aí é engraçado, né? Como que o meu sobrenome já tem o tech de tecnologia, porque todo mundo pensa que esse cara gostando da empresa dele, que ele já colocou no sobrenome o nome da empresa dele. Porque, né, o meu tech ninguém imagina que é o sobrenome. E é o contrário. É claro, a origem do nome não é, a grafia original não é essa. Eu não sei, porque não fui atrás da genealogia. Eu sei que a raiz do nome é russa, então com certeza não era essa grafia, e quando veio para o Brasil, com certeza teve essa mudança aí de grafia, e agora eu aqui trabalhando com tecnologia, e aí tem essa surpresa. Então começou como um desejo, quero aprender e quero usar a tecnologia para o meu dia a dia como algo que era meio que impossível, e depois transformou-se em realidade. Eu acho que primeiro, como a maioria das pessoas, é o que a gente diz que é a literacia digital ou letramento digital, de você entender como isso funciona, depois como isso pode ser aplicado para a sua realidade em melhoria do dia a dia, em otimização do tempo. E eu acho que agora a gente, né, aí você vai entrando um pouco mais, a educação e a tecnologia vão te dando mais experiências e você vai entendendo o impacto da tecnologia no dia a dia. Então, hoje, para mim, a tecnologia não é o ponto central. Para mim, o ponto central é como, né, eu trabalho com relações humanas, educação. Então, o meu foco ele sempre vai estar no ser humano e não na tecnologia. Então, hoje, o meu foco principal, quando a gente fala de tecnologia, é entender como ela muda ou como ela transforma, como ela aprimora, muitas vezes, como ela causa danos nos relacionamentos humanos. Então, como que isso, no nosso dia a dia, vai impactar o jeito que a gente vive, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente faz negócio, e não só através da tecnologia, mas o comportamento, a mudança real no comportamento do ser humano através da tecnologia. Hoje em dia eu tenho, bom, eu acho que você vai perguntar, mas eu vou dando spoiler já. Mas hoje a gente está trabalhando, a gente está trabalhando em um projeto numa empresa do Vale do Silício, que está trabalhando com metaverso. E a grande questão é a empresa que está trabalhando com metaverso, mas que não tem óculos, não trabalha com óculos de realidade aumentada e realidade virtual. Porque a gente está trabalhando onde muda realmente, que é como está mudando e como é o metaverso e toda essa tecnologia vai mudar o comportamento de consumo das pessoas. E aí, analisando estudos e já vendo o que está acontecendo, assim, tem sido uma experiência fantástica. Então, hoje, para mim, a tecnologia é analisar as mudanças geracionais de comportamento humano. Então, isso, para mim, é o principal ponto quando eu falo de tecnologia agora. Sensacional, Bruno. Bom, posso extrair aí algumas reflexões, né, dessa tua fala. A primeira que me vem à mente é em relação a essa maturidade, né, do conceito da tecnologia. Eu acho que todos nós, em alguma medida, principalmente da nossa geração, né, passa por um deslumbramento muito grande inicial,
em relação aos recursos tecnológicos disponíveis aí nos últimos 20 anos, vamos colocar assim, que eu acredito que 20, 30 anos talvez, né? Aí chutando um pouco mais longe, foram anos bastante intensos nessas revoluções. E daqui para frente, né, isso tende a diminuir o tempo em comparado aos recursos que ainda surgirão, mas que impactarão significativamente na vida das pessoas, assim como você trouxe, né? Então, eu acho que essa maturação da ideia do que é uma tecnologia e do que é possível realizar com ela, e mais do que isso, né? Quais os impactos que ela tem na minha forma de viver, na minha forma de trabalhar, de me relacionar e tudo mais. Eu acho que hoje, mais do que nunca, está vindo à tona essa discussão, né? Então, é uma maturação da tecnologia, né, para todos nós, de começar a olhar para esses recursos não apenas com esse uau, que fantástico que isso faz, mas quais os impactos e quais os desdobramentos que ele tem literalmente na minha vida. Esses tempos eu até fiz uma reflexão de que... Encontrei isso na internet sobre essa maturação da ideia do que é uma tecnologia e do que é possível realizar. Ele querendo participar da nossa conversa. Aí, ó, estamos falando de tecnologia, tá vendo? Então, tá vendo? Ela acha que ela pode se meter na minha vida. Confesso que eu me assustei. Lógico que eu tô ouvindo uma voz aqui que eu tô falando, meu Jesus, o que é isso? Sei lá, fui arrebatado. Então, mas tá tudo certo. Era só a Siri querendo participar do nosso podcast. E olha que interessante, né? Não é à toa, não é por acaso, né? Porque é isso aí mesmo que ela faz. É isso que a tecnologia faz. E é isso que ela vem fazendo. Mas ainda essa discussão dos impactos que ela tem no nosso comportamento, da nossa cultura mesmo, né? Que eu acho que a cultura, ela é a forma como as coisas se dão, né? Como nós realizamos tudo, como nós vivemos e tudo mais. Então, essa discussão em si é algo recente. Por mais que a gente brinca muito das bolhas, né? A gente vai se inserindo em bolhas, claro, que falam de coisas que fazem sentido para nós, né? Ou seja, nós nos conectamos porque conversamos sobre coisas que fazem sentido. Então, logicamente, outras pessoas ao nosso redor também vão seguir uma semelhança nessas percepções. Mas ainda temos um número muito grande de pessoas, né? E aí eu falo pelo mundo mesmo, não é nem só aqui no Brasil, eu acredito que você também consiga perceber um pouco isso, né, nas andanças aí, clientes e tudo mais, de que nem todos estão despertos para isso, né, nem todos estão olhando para a tecnologia como algo que vai impactar. E quando olham de forma às vezes negativa. Vai tirar meu emprego, vai me substituir, isso aí vai fazer mal para as crianças, isso aí a humanidade vai se acabar, os robôs vão tomar conta, enfim, e aí todas as frases, né, e discursos que a gente acaba ouvindo também ao longo da nossa jornada. Então, eu acho que é uma discussão jovem, é uma discussão bem jovem essa, pode até ser que eu esteja sendo ingênua um pouco, talvez o número seja maior, mas no mundo em que eu vivo, né, as pessoas ao meu redor, às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas, assim, ficam um pouco, né, desconfiadas com a gente, assim. Eu não sei se essa é uma percepção que tu tens também. Sim, sem dúvida. Nas minhas andanças, com certeza é uma percepção. E eu tenho como eu estou inserido um pouco mais no meio, você, né, no meio de tecnologia, você percebe o que a gente chama de early adopters, né, as pessoas que adaptam, né, e usam a tecnologia ali, mesmo que inicial, né, que são essas pessoas que fazem as coisas realmente acontecer. Eu tenho visto isso ser cada vez mais rápido, né, porque toda evolução e toda transformação, ela passa inicialmente pela fase da desconfiança.
que eu tenho visto é que essa fase de desconfiança ela está reduzindo. Ela está reduzindo, e o meu conselho, quando eu falo de tecnologia, eu falo de qualquer coisa, para as pessoas pelo menos aprenda, passe rápido pela fase da desconfiança, né? Você pode até desconfiar porque a sua realidade pode não ser essa, mas passe rápido. Tenha, eu acho que um mindset de uma forma de pensar de crescimento, né? Porque ao invés de olhar e falar, putz, como isso vai me atrapalhar, como que eu vou usar isso ao meu favor, entende? Então você muda a sua percepção do que é a tecnologia. E aí você passa, quando eu olho e falo, como que eu posso usar isso ao meu favor, a minha parte, o meu período de desconfiança, ele é menor. E aí aguça a minha curiosidade. Então a gente está hoje no período de desconfiança do metaverso, né? No sentido de, o que vai ser isso? Isso era uma NFT? Não era, né? A gente viu esses famosos aí comprarem por milhões de dólares as NFTs, que aí agora se desvalorizaram e etc. Tem esse período que faz parte de desconfiança, mas é claro, é nítido que isso vai impactar as nossas relações. E é nítido que veio para ficar. Não é à toa, apesar dos pesares, né? Eu sempre pego os sinais. Não é à toa que o Facebook, que era o Facebook, ou que é o Facebook, mudou o nome e apostou todas as fichas nessa tecnologia. Entende? Então, a gente pode olhar e falar, isso daí não vai pegar. Mas se você observar os sinais, não é que isso não vai pegar, isso na verdade já pegou. A gente só está descobrindo os entregáveis, porque já pegou. Entende? Então, vai impactar. E se eu estiver, né, dependendo ali do meu dia a dia, eu posso estar na vanguarda. Eu posso ser a pessoa que vai estudar, vai diminuir o meu tempo de dúvida e vai se tornar pioneiro na implantação daquela tecnologia no seu dia a dia, independente da sua realidade. Então, sempre que eu falo de tecnologia, né, e a gente pega isso, é nítido, é isso. AI é a outra coisa que veio, que todo mundo estava assim, mas veio para ficar. Eu ia Eu ia trazer ela Exato. porque ela agora, essas últimas semanas, está no auge, né? Por conta do GPT e tal. Então, e eu tenho recebido, é muito engraçado, eu tenho recebido até de amigos e tudo mais, cara, o que é isso? Como assim? E é muito louco quando a gente sabe dessa curva, né? Da inovação, da tecnologia, né, do período de primeira desconfiança, depois, né, descrença e tudo mais. E eu tenho falado uma coisa, gente, não é mais ser, não existe mais isso, né? É só uma questão de tempo e também não adianta negar. Não adianta mais negar, porque a sensação, às vezes, de que isto acontece lá nos Estados Unidos. Isto acontece lá na Europa, ou não, isso só em países desenvolvidos, ou isso vai demorar para chegar aqui. Essa ideia de tempo e espaço para tecnologia, ela não existe mais, né? A gente acabou de dizer, tu trouxe, o tempo da desconfiança está diminuindo, assim como a gente pensar em aprender sobre algo só em um determinado espaço ou só com uma determinada pessoa, né? É preciso estar atento, sim. Você não precisa dominar tudo, né? Claro, se algo te interessar, você mergulha, mas você precisa estar atento a esses sinais, porque hoje eu acredito que todo recurso tecnológico, né? Toda tecnologia que está surgindo, né, seja através do metaverso ou das inteligências artificiais, elas vão me impactar. Então, o mínimo que eu tenho que fazer
fazer, eu acredito, é olhar para elas, porque se eu negá-las, aí talvez ela me impacte na surpresa, Sim. ela me impacte negativamente, porque daí até eu recuperar esse tempo da desconfiança, já passou, né? Ela já passou por cima de Sim. mim, vamos dizer assim. Então, não, às vezes isso pode gerar uma certa ansiedade, né? Porque realmente a gente não tem como dar conta de saber de tudo que está acontecendo. Mas se a gente ficar atento, só atento a esses pequenos sinais, a gente consegue saber, por exemplo, poxa, se uma empresa como um Facebook, né? Tá indo para esse caminho, mudou a rota, mudou o nome da empresa, né? Como você trouxe, enfim, tá investindo mais do que tem, vamos dizer assim, é porque alguma coisa tem ali, né? Não é simplesmente à toa. Se olhando a própria trajetória desse fundador, né, que já fez coisas extraordinárias. Então, acho que isso vale a pena a gente ressaltar quando as pessoas nos perguntam, né? Vai acontecer, está acontecendo. Procure saber mais, né? Procure saber, não é na especialidade, mas nos desdobramentos. Eu gosto muito dessa palavra, nos desdobramentos, porque uma tecnologia, ela se desdobra, né? Ela chega e ela vai se desdobrando naquilo que você trouxe já muito bem, que é principalmente no comportamento humano, nas relações, e que, para mim, é o mais importante de todos. Acho que mais do que nunca é hora de a gente trazer a nossa humanidade para o espaço, para o centro. Não, sem dúvida. Eu acho que, assim, se você olhar, AI já está sendo utilizado, assim, é porque a gente olha, e de novo, e faz parte, porque é de acordo com a minha realidade. Se a minha realidade não me mostra aquilo, é difícil você realmente acreditar que realmente as coisas vão acontecer. Por isso que aí o processo educacional, ele é tão importante, porque ele expande a nossa zona de atenção e de complexidade. Então, se você olhar, pega o Tesla, por exemplo, a gente tá todo mundo falando do chat GPT lá, que é o que lançou, tanana, que no final das contas, o que é isso? É algo, não é que vai transformar as relações, mas é um otimizador de tempo, porque ele não sabe tudo, mas é um otimizador de tempo. É isso, para mim, é isso. Hoje, o que é o entregável, com certeza, ele vai, através da Deep Learning, ele vai melhorar muito. Você entrar hoje e digitar lá e vai dar, né, todos os dados, é um otimizador de tempo, utilizando AI. Mas, no final das contas, o que ele está fazendo ali? Ele está coletando dado para melhorar. Se você olhar o Tesla, então, assim, de novo, depende de onde você está inserido. O Tesla, quando eu estava no Brasil, era muito distante. Quando você está por aqui, e essa semana estou aqui no Vale do Silício, assim, é absurda a quantidade. Mas o Tesla não é uma empresa de carro. O Tesla não é uma empresa de carro. O Tesla é uma empresa de coletar dados. Entende? Então é um pouquinho mais profundo. E o que o Tesla já usa de inteligência artificial é absurdo. É absurdo. Quem já teve a oportunidade de dirigir ou de... É absurdo o que é. Você está parado no farol, e não porque o carro anda sozinho, mas você presta atenção nos detalhes. Anda, e aí aqui nos Estados Unidos tem um dia de recolher o lixo, que eles colocam as latas do lixo na calçada. Você passa pelo Tesla e no monitor, ele reconhece que é uma lata de lixo. Não é que é um objeto. Ele está passando e ele reconhece que é uma lata de lixo. Então isso já está assim, ó. Ele reconhece, olha que coisa. Olha, eu percebo nos detalhes. Todo mundo olha o Tesla e fala, nossa, dirige full, tananã, freia, acelera, tal, maravilhoso, vira, faz curva, mas eu pego nos detalhes.
você para no farol, mesmo se você tá no self-drive, no full, né? Ele reconhece qual é a cor que o farol tá, e quando o farol fica verde, ele faz um barulhinho, tipo, se você estiver olhando no celular, opa, o farol ficou. Olha o nível de detalhe. Então, de novo, a Tesla, ela já usa inteligência artificial há muito tempo. Há muito tempo. E aí a gente está falando de chat GPT, que, de novo, é mais um recurso que está disponível para a gente, mas é o entregável que está por trás, que é realmente a inteligência artificial, já está sendo usada há muito tempo. E você quer a minha opinião pessoal? Se você Por favor. juntar todos os você juntar todas as iniciativas de Elon Musk, ele tem o sonho de colonizar Marte, mas eu acho que ele quer colonizar Marte de uma forma diferente. Se você juntar Tesla, empresa de dados, né, com o que ele está fazendo na SpaceX, a SpaceX ele está dando a oportunidade, mas aí ele lança um robô humanoide e ele tem a Neuralink do outro lado, que a Neuralink é uma empresa de inteligência artificial e o propósito é implantar um chip e que o chip vai ler e vai conseguir replicar o pensamento humano. Então, se ele pega esse chip e implanta no robozinho lá e manda o robozinho para Marte, ele consegue colonizar Marte com robôs com pensamento de humano. Então, se você pegar essas iniciativas, essa é a minha opinião, que ele vai colonizar Marte com robôs quase humanos, com todas as iniciativas. É muito extraordinário isso, né? Porque parece uma grande conversa de louco, né? E falo isso até sem rir, no sentido de que quando eu voltei, né, dos Estados Unidos e tive a grande oportunidade de estar na Califórnia e ter ficado um tempo ali, e depois também lá na Flórida, né, quando eu andei a primeira vez com o Tesla, quando eu vi primeiro ele em funcionamento, depois eu dirigi, eu segui o mesmo raciocínio que tu seguiu, assim, no sentido, em que sentido? De ampliar a visão, de olhar para aquele recurso, que a princípio é um carro, vamos colocar assim, mas o que ele está fazendo? O que esse carro está fazendo, né? Como é que ele está se comportando? Porque as reações do carro, né, aquilo que ele te mostra no visor, no monitor, a forma como ele fala contigo, né, como ele vai indicando o que você precisa fazer, ou talvez o que você não precisa mais fazer, nada mais é do que um comportamento. E esse comportamento tem uma inteligência. E essa é a inteligência que está sendo desenvolvida na empresa. Então, assim, o que é a Tesla, né? Não é uma empresa de carro, como tu disse, né? Ela é uma empresa de software, ela é uma empresa de dados, ela desenvolve sistemas, ela desenvolve inteligências, seja para colocar em um carro, para colocar em um robô, né? Ou em qualquer outro recurso que fizer sentido pro contexto. Então, eu acho que essa pegada, né, de você olhar para um recurso, olhar para uma tecnologia e ver o comportamento dela é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. Porque não tivemos esse movimento educacional de olhar para as coisas para além do que elas são, a olho nu, né? É olhar para as coisas, para as pessoas, para os contextos e fazer interpretações e fazer leituras que de alguma forma possam me impactar ou não, que possam impactar a sociedade ou não e assim por diante. Então, por mais que a gente traga e fala sobre tecnologia e o recurso, ou as ideias aparentemente loucas desses caras, né, que estão aí à frente da inovação, é pensar
que se ele já está imaginando isso, se essa conversa já está à tona, é porque, de fato, algo já está sendo feito. Então, é só, de novo, não é o se vai acontecer, mas é quando e de que forma. Mas a ideia central, ela já está acontecendo. É isso E aí. talvez esse despertar é que está nos faltando, né, Bruno? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, ó, pensa o seguinte, a Tesla, eu pesquisei aqui no Google, a Tesla nasceu, foi fundada em 1º de julho de 2003. E ele, desde então, ele está coletando dados. O governador da Califórnia fez um decreto que a partir de 2035 não se vende mais carro a gás, só carro elétrico. Ou seja, todas as montadoras que quiserem vender aqui vai ter que... Quem é a empresa que tem mais dados hoje para vender e imputar em todas as outras montadoras do universo? É o Tesla. É o Tesla. Então é isso, assim, é você... Claro, a gente não precisa ir... Eu acho que esses gênios, eles são poucas pessoas. Então, acho que a ideia não é... vamos falar e seremos o próximo Elon Musk, o próximo Steve Jobs, o próximo Einstein. Não. A ideia aqui não é essa. Mas a ideia é diminuir, eu acho que o grande ponto é você diminuir o tempo de desconfiança. E você entrar, não precisa ser especialista, a não ser que você queira efetivamente, mas não precisa ser especialista. Mas o que eu costumo dizer é, nós precisamos, como profissionais e seres humanos, termos uma mentalidade de literacia digital mesmo. Tá bom, o que é isso daqui? O que é inteligência artificial? Tá bom, o que é o metaverso? O que tem disponível hoje? Então você não precisa ir a fundo, mas é um processo de você se educar sobre essas novas tecnologias. Isso daqui vai ser aplicado no meu dia a dia? Hoje não vai ser aplicado no meu dia a dia, mas eu vou acompanhando o que vai acontecendo, eu vou acompanhando as mudanças. Eu trabalho com tecnologia, ou quero trabalhar com isso, aí você vai um pouquinho mais profundo. Mas a minha opinião, e é esse o contexto de educação mais tecnologia, é esse o poder da educação plus tecnologia. É você ter você estar um passo à frente. E imagina que esse nosso papo aqui, ele não vai chegar para muitas pessoas que precisam. E tem muitas pessoas que têm uma realidade, né, que nem sabe, tem pessoas, e a maioria, principalmente no Brasil, uma boa parte da população não tem nem acesso à internet, não tem nem acesso a um computador. Então, eu acho isso assim, eu acho uma pira muito louca, porque tu vê, né, a gente falou de encurtar o tempo da desconfiança, né? Que talvez esse seja a grande habilidade que a gente precisa agora também desenvolver, né? Como é que eu olho para isso? Como é que eu faço o desdobramento? Como é que eu olho em alguma medida se nesse momento me impacta ou não, né? Se vai gerar uma curiosidade, eu vou buscar mais informação e assim por diante. Mas nós também temos, e aí, claro, né, no Brasil, e até acho que em algumas partes do mundo ainda, tem gente que não tem acesso à internet. Isso é surreal. Olha o buraco que a gente tem, olha o limbo que a gente tem, né? E o quanto ainda a gente tem para fazer. Sabe, Bruno, quando tudo que a gente fala sempre, assim, seja qual o assunto for, seja desenvolvimento pessoal, né, autoconhecimento, tecnologia, enfim, para mim tudo se resume muito em educação, né? Então, eu sou meio viciada um pouco nisso, mas eu não tenho outra forma de equidade. Acho que essa é a palavra, é equidade, porque quando eu dou oportunidades iguais,
ok, o que cada um vai fazer com esse conhecimento, o que cada um vai fazer com esse recurso tecnológico, aí é responsabilidade de cada um, né? A gente não pode se responsabilizar pelo outro. Como, por exemplo, talvez algumas pessoas que estejam ouvindo agora a gente falando, pode olhar para isso e dizer, isso está muito distante e não faz parte do meu mundo. Tá tudo bem, né? Mas agora você não ter o acesso, você não ter a oportunidade de saber que existe. E aí eu vou voltar lá no nossa primeira conversa, né? Como é que eu vou querer uma vida melhor? Como é que eu vou querer sair da onde eu estou, desejar coisas que eu não sei que existem? Que eu não faço ideia que é possível, né? E aí, tudo que a gente cria, e eu acredito muito nisso, assim como a própria tecnologia, que nada mais é do que uma criação, né? Uma resolução para resolver alguma coisa, ela é a soma de todas as nossas experiências, ela é a soma de todos os nossos conhecimentos, na qual a gente viveu, na qual a gente teve acesso, as pessoas com quais a gente conversou. Então, eu pego isso tudo aqui, boto na minha caixinha de ferramenta e vou seguindo a minha vida. E aí vai vindo os desafios e eu vou sacando da minha caixinha de ferramenta, né? E vou utilizando para resolver, talvez criar também novas tecnologias. Mas para mim isso me deixa, às vezes, assim, é inadmissível, né? Acreditar É, que não tenha. É complexo, mas eu vou numa pegada mais pragmática. Qual que é a minha percepção? É que a gente não pode esperar. Eu acho que nós temos alguns pontos, né? Vamos dar exemplos diferentes de locais que não tem estrutura para se receber a internet e etc. Então, acho que essas pessoas, né, que moram em lugares muito afastados e que não tem estrutura, você para pensar, pô, às vezes a pessoa não tem água, não tem saneamento básico, não tem estrutura de saneamento básico, que é difícil a gente pensar em internet. Então, acho que nesses pontos muito extremos, que tem uma boa parte da população, aí sim, aí a gente tem um problema estrutural, que aí precisa de um efeito um pouco maior para resolver. Mas vamos pensar no nosso dia a dia, né? E dia a dia de quem está aqui. Às vezes a pessoa que está lá na produção de uma fábrica não tem acesso, tem até acesso e a disponibilidade de uma internet, mas esse papo aqui é um papo de doido. E aí, qual que é o meu papel e o papel de cada um que ouve aqui? Eu acho que se a gente pegar isso pra gente, a gente diminui esse tempo de desconfiança. Eu tô ouvindo aqui, tá bom, posso desconfiar, mas eu vou procurar uma coisa. Tá bom, comecei a procurar. E aí, ao invés de eu falar na hora do meu almoço, eu ficar falando mal de alguém, eu falo sobre a tecnologia. E aí eu falo para, sei lá, para mais 2 pessoas. Essas 2 pessoas falam para mais 2 pessoas. E assim a gente vai causando um efeito positivo. Ok, eu não sou a pessoa especialista. Eu também não sou a pessoa, né? Eu não sou a Tesla ou a Elon Musk. Mas a minha curiosidade despertou. E eu estou aqui hoje por toda a experiência, compartilhando com algumas pessoas. E se essas algumas pessoas compartilharem no seu ciclo do dia a dia, e aí a gente começa esse processo de literacia digital, de educação digital, que é o começo, mas é um passo. Então, utilizar o nosso tempo de verdade, não apenas para olhar e criticar, mas para efetivamente entender e compartilhar. Que às vezes a gente está falando aqui para a gente o chat GPT, legal, é o que rodou aí nos últimos... Mas tem gente que nem sabe o que é isso.
Pô, e se eu, na hora que eu estiver ali, falar, ó, você já viu isso daqui? Olha aqui como é que funciona. Ah, sabe o que que é isso? É inteligência artificial. Eu não sei muito o que é, mas eu estou estudando um pouquinho. E aí você, ok, a pessoa pode receber isso, pode fazer nada. Mas aquela pessoa que receber e falar, oh, que interessante, deixa eu ver, deixa eu pesquisar. É mais uma. É mais uma que aprendeu. E é É o mais uma que grande, pode compartilhar. é o grande efeito de rede que a gente chama, né? É isso aí, é isso aí. Porque quando as pessoas falam, e aí de novo, né, a gente sempre vai ter, eu acho, na história, os pessimistas, os otimistas, enfim, né, os mais desconfiados, os Sim, menos natural. desconfiados, é natural. Mas quando eu falo de rede social, por exemplo, eu vou falar do Instagram, ou falo de Facebook, ou LinkedIn, ou seja, né, a rede em si, para mim, ele é uma baita de uma ferramenta, né? Uma ferramenta extraordinária, assim, porque e agora, assim, né, que eu tô postando um pouco mais e entrando um pouco mais nesse mundo, né? Vamos dizer assim, antes eu usava muito para mim. Sempre usei muitos recursos, né, as redes sociais como um meio para aprender. Eu aprendo muito com as coisas que eu ouço, com as coisas que eu vejo, leio. Então, a rede, para mim, ela tem um efeito muito grande, porque ela é uma ferramenta poderosa. Quando eu compartilho um vídeo teu, né, de um trecho ali do podcast, e que alguém da tua rede recompartilha isso, a gente vê o quanto alcance isso vai tendo. E aí não é uma questão para ganhar seguidor ou para deixar de ganhar. Não é isso, assim. Na minha perspectiva quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, quanto mais pessoas, né, conseguirem, que eu também não sou especialista. Né? A gente estuda, meu negócio é ser humano, né? Mas eu sou uma apaixonada pela tecnologia, eu não tenho como dissociar as duas coisas, porque a tecnologia ela impacta diretamente o ser humano. Então, quando eu faço esse movimento de compartilhar algo, né, um conhecimento, uma notícia, algo que, olha o que está acontecendo, né? Olha isso, olha aqui. Cara, esse efeito rede é isso que você falou. Ele vai fazer com que a gente não vai conseguir, neste momento, talvez colocar a internet lá no meio do mato, ou colocar onde não tem Exato. É isso aí. estrutura. Mas se a gente conseguir fazer o movimento de levar um pouquinho dessa informação, eu vou abrir um parênteses aqui, levei meu filho semana passada no dentista, e aí ele tava lá sentado com a boca aberta lá fazendo limpeza e tal, e eu não gosto de falar nada, né? Então conversando com o dentista e surgiu, eu não sei da onde, acho que ele perguntou o que que eu fazia, o que que eu trabalhava, e aí para mim essa ainda é uma pergunta que tem um ponto de interrogação grande, eu adoro ela, né? E, enfim, resumindo, a gente começou a falar, e eu falei sobre o ChatGPT e tal, e ele disse, sério, o fim da consulta foi eu, o meu filho e o dentista no computador dele, e eu mostrando para ele o que que era. E É ele isso aí. e ele dá aula na universidade, né? Enfim, já há anos, e ele falou, cara, o quanto isso pode, né, impactar. E aí, enfim, aí tu imagina os desdobramentos todos ali, né? Mas entende o quanto, se a gente conseguir, nós, né, que somos esses otimistas da tecnologia, né, e gostamos dela, entendemos o que ela é capaz de fazer para nós e com a gente, né, a gente com ela, conseguir passar também um pouco desse entusiasmo para outras pessoas, para diminuir essa desconfiança. Quem sabe a gente vai ter mais humanidade nesses processos, então, né? De implementação, de inovação, de implementação de recursos tecnológicos, né, Bruno? Sem Tem uma, dúvida. Sem dúvida. tem uma coisa que tu vai parecer que vou dar um pulo, mas ele tem a ver com o que a gente está falando, tá? Hoje, na tua empresa, né, que é uma empresa de tecnologia também, né? Mas além de ser uma empresa de tecnologia, é uma empresa de desenvolvimento humano, né? Uhum. Como é que hoje,
puxando agora tudo que a gente conversou agora, quando você está dando os teus treinamentos, quando tu está trabalhando com equipes de liderança ou de produção ou de inovação, né? Que eu sei que o leque dos teus clientes ele é bem variado, assim. Qual que é o maior desafio que tu sente hoje nessa perspectiva de quem está no mercado de trabalho, né? Quem está lá atuando e que está, em alguma medida, acostumado a fazer e repetir as ações, né? Alguém dizendo que tem que fazer e tudo mais. Como é que está esse movimento hoje de trazer uma concepção mais liberta do pensar dentro de empresas associado com a tecnologia? Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, fez. Tá. A resposta curta tá bem longe. Tá bem longe de acontecer. Mas a resposta estruturada tá bem longe, mas nós vemos um movimento acontecendo. Eu acho que assim, a gente tem muitas coisas que elas são mais profundas do que elas realmente parecem ser. Vou dar um exemplo, que não tem relação da tecnologia, mas daqui a pouco eu conecto os pontos. Qual que é um dos principais desafios dos líderes das empresas atualmente? Dá um chute aí. Engajamento? Não. Não? Também tem relação. Tem relação. Mas um dos principais desafios dos líderes é comunicação / feedback. Sério? É um dos principais desafios, independente se é empresa de tecnologia, se é banco, se é empresa de serviço, se é indústria. Por quê? E é o que a gente está falando de uma coisa básica. Mas por que comunicação e feedback é um desafio? E sempre vai ser. Porque nós temos coisas inconscientes que ditam as regras do jogo. Então, vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que valoriza que para ela é importante ter reconhecimento. Ser reconhecido ou reconhecida, isso é importante. Imagina ela interagindo com um chefe ou uma chefe que valoriza excelência. E aí, esse chefe, esse líder, essa líder, a pessoa vai e entrega um trabalho que a pessoa ficou, sei lá, levou o trabalho para casa, ficou a semana à noite fazendo, taranã, e entregou, fez o melhor dela ali. E entregou. Só que o líder viu que tem algumas coisas que precisam melhorar e fala, não, mas isso daqui ainda não tá bom, isso daqui precisa melhorar aqui dessa forma. Como que a pessoa recebe? A pessoa, ela valoriza reconhecimento, ela ficou trabalhando a semana toda, até de noite, levou trabalho para casa. E o líder que está valorizando o reconhecimento, que para ele excelência é importante, olha e fala, isso daqui ainda não está bom. Como que fica assim? Como que a pessoa recebe? A pessoa não recebe, porque ela não está observando da ótica do líder, da mesma forma que o líder não está observando da ótica da pessoa. Então ela recebe aquilo ali não como uma oportunidade de avanço. Ela se fecha. Aí o relacionamento começa a dar problema e começa a se fechar. Ela já não recebe bem um feedback, fala, pô, para essa pessoa nunca tá, né? Semelhanças são meras coincidências nesse momento. Nunca tá bom para essa pessoa, tudo que eu faço nunca tá bom, ela sempre fala o que tá faltando, nunca agradece pelo que já foi feito. Então, é isso assim. Então, pegando esse ponto, trazendo uma conexão, feedback, por que na minha percepção está longe? Porque tem muitas pessoas que não estão fazendo o arroz com feijão bem feito, que é se relacionar com as pessoas. E aí, imagina um líder ou uma pessoa responsável por um projeto que valoriza excelência.
essa pessoa nunca vai permitir, a não ser que ela se desenvolva para isso, que as pessoas errem, que as pessoas inovem. Porque é o nome dela que está ali, entendeu? E se sair alguma coisa não tão bem feita, ela é isso, vai contra o valor dela. Então ela vai inconscientemente boicotar essas oportunidades de inovação e de erros de aprendizado, que é o que fazem as inovações acontecerem. Entende? Então, por isso que eu falei, a resposta simples é tá longe, mas não tá longe por causa da tecnologia. Tá longe porque muitas pessoas estão se perdendo nesse mar de tecnologia e ainda não entenderam que o que vai fazer diferença é o relacionamento. É o movimento que as tecnologias, que foi o que a gente começou falando. É o movimento que essas tecnologias vão impactar o comportamento do ser humano. E aí, a gente tem um leque de comunicação, a gente tem um gap muito grande, não um leque, um gap, um abismo entre isso, porque eu não consigo gerenciar. Então, para você inovar e ter esses processos em escala e de uma forma sistematizada, que dentro de um departamento, de uma área, de uma empresa, você tem a possibilidade de errar, assumir riscos, mas errar e aprender e fazer as coisas melhorarem, que é o processo que gera lá a inovação lá na frente, a gente precisa primeiro estabelecer as bases dos relacionamentos humanos. O que está em jogo aqui? Né? Para a gente depois não ter um problema lá na frente. E um problema de relacionamento. Então, é complexo, não é simples, não é fácil. Você percebe isso até mesmo nessas grandes empresas. Nessas grandes, vou te dizer. Se você for no site, em Indeed.com, você vai ver lá que tem avaliações. Você pode colocar o nome da empresa e os colaboradores fazem avaliações das empresas. Você pode entrar lá e pegar e digitar todas as Big Techs. E você vai ver o que eles estão falando. Nós estamos falando dos crânios do mundo, que estão impactando bilhões de pessoas. E o que eles fazem e qual é, a maioria das reclamações? Relacionamento, liderança, comunicação. Pode ir lá, não acredita em mim. Vai lá, Indeed.com, e você vai ver lá, vai ter lá, depois você deixa na descrição o site, deixo, sim. E você vai ver, vai lá, você vai ver nos ratings lá, nas avaliações, e digita lá, digita Facebook, ou Meta agora, digita Tesla, digita essas grandes empresas que a gente citou aqui, e aí você vai ver avaliações de próprios colaboradores, que são crânios, são os mais inteligentes do lugar, né? Trabalham para a empresa que está causando impacto e você vai perceber o que acontece. Relacionamento. Só que aí a gente tem uma grande diferença, porque são empresas que nasceram digitais, nasceram tecnológicas. Então, naturalmente, você tem estruturas e tem processos que te permitem, mesmo com esses desafios de relacionamento, permite continuar inovando. Mas se a gente pegar uma empresa brasileira que tem a cultura de relacionamento, o Brasil tem uma cultura de relacionamento. É diferente você pegar os alemães, que são conhecidos por trabalhar muito duro e etc. Então, cada lugar tem cada geografia tem um contexto e cada geografia tem um contexto que traz contexto de relacionamento, mas voltando para o Brasil como você pega uma empresa mais tradicional e que você quer inovar e precisa de inovação, só que se você não tem o básico, que é a estrutura de relacionamento. Às vezes não... Por isso que às vezes não funciona. Então não é o único, mas é profundo. Sim, não, eu entendo perfeitamente o que tu trazes, não só por já ter vivenciado isso, né, como gestora, né, como líder de equipe, como, enfim, como empresária, né,
e também como alguém que trabalha desenvolvimento humano, né? Trabalha com desenvolvimento humano. Então, eu entendo perfeitamente o que tu traz, e já teve em outro episódio, quando eu conversava aqui com o responsável aqui do Centro de Inovação aqui de Blumenau, né, o Rafa, onde eu também trouxe lá, na ocasião, a gente trouxe algo muito semelhante na nossa conversa, assim, né? Que hoje a base de relacionamento humano é que determina muitas vezes se a empresa se permite ou não inovar. E essa base, essa cultura de relacionamento, vamos colocar assim, acho que a cultura acaba pegando tudo, né? A cultura de relacionamento, a cultura de comunicação, né, o core da empresa, esse alinhamento todo entre as pessoas, ele precisa começar de cima para baixo, né? Então, assim, só que ali está envolvido também concepções, e que você trouxe antes, inconscientes, do que é ser dono de uma empresa, do que é você gerir uma equipe, do que é você ter funcionários, né? Do que é uma empresa. Então, eu acho que são conceitos, são concepções que estão em processo de mudança também. Então, não é só a própria ideia da inovação. Eu acho que a concepção, né? Claro, tem coisas, até como eu falei para o Fábio, a gente conversou, né? Se não entra dinheiro no caixa, não tem como manter a empresa de pé, né? Tem fundamentos que são essenciais e atemporais. Na vida, na carreira, nos negócios. Mas essa concepção, né? Eu vou abrir um negócio por quê? Qual é o motivo? Eu estou gerindo uma equipe por qual motivo? É pessoal? Tá com o fit da empresa? Não tá? Eu acho que esses ruídos que talvez possam interferir nesses relacionamentos, as expectativas de todos envolvidos no processo. E aí, olha que maluco, né? Ah, mas não é só colocar um laboratório? Não é só comprar mais máquina, não é só instalar um novo software, não é só e assim por diante, né? Não é a ferramenta, né? Não é. Por mais que ela interfira no nosso comportamento, né? E ela interfere porque ela vem de rodo compressor na gente muitas vezes, mas é o que de fato significa aquilo tudo no inconsciente de cada um. Né? Eu quero me comunicar melhor. Por quê? Para quê? Né? Tá alinhado com o meu líder? Tá alinhado com o dono da empresa? Não tá alinhado? Então, essa cultura de como as coisas se faz dentro de uma empresa, dentro de casa, a gente pode falar isso, trazer para nossa vida pessoal, né? Se eu não tiver alinhado, né? Ó, tudo bem, filho, você não quer mais sair com a mãe, não quer mais ficar, né? Não quer mais ir aos lugares comigo agora, quer ficar só em casa, tudo bem, você vai comer. Então, assim, sujou, lavou. Então, assim, ó, tem, né? Por que sujou, lavou? Porque vivemos nós dois no mesmo espaço, né? E esse espaço tem que ser limpo, por saúde e tudo mais. Então, nós temos que ter esses acordos alinhados, né? As expectativas têm que estar muito bem esclarecidas de ambas as partes. Então, eu concordo contigo, é extremamente profundo, né? Daria mais algumas horas aqui de discussão. Sem dúvida. Mas a Homeotech... 3. Mas a Homeotech está fazendo, eu acredito muito, né, Bruno? E através de você, de toda a sua equipe, da Roberta, tá dando esses acessos, né, que a gente comentou antes, assim. De oportunizar na medida em que também te dão esse espaço, né, que te confiam isso, né, as empresas, passinho de cada vez você vai mostrando também a importância disso, porque também é uma discussão recente, né, quando eu falo recente, porque nós estamos em transformação, então por isso que ela é recente. Eu tenho certeza aí que tu vai alcançar ainda
muitas pessoas, né? Vai impactar muitas pessoas, usando sim tecnologia, mas tendo o ser humano como centro de tudo, né? Os relacionamentos e tudo mais, assim. Então, Sem dúvida. fico toda assim, feliz e honrosa de poder conhecer pessoas assim como você. E de me Imagina, conectar, eu que né? tenho. De me conectar. Sem dúvida, eu que agradeço, assim, a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez eu reforço, parabéns pelo projeto. Eu acho que é isso daí. A gente está impactando pessoas e se tudo que eu falei, tudo que a gente falou aqui, aguçar a curiosidade e as pessoas despertarem para essa literacia digital, e, é isso daí, é isso. Assim, é um movimento que não vai acabar, né? É uma coisa constante. Eu também preciso entender quem eu sou, como, né? Como eu me comporto neste ambiente, para senão eu entro nesse medo de querer saber de todas as coisas. Não, você não imagina, não precisa saber de todas as coisas, né? Mas a gente precisa entender qual que é o caminho que nós vamos seguir. E se Então, conectar também, né, Bruno? Acho que se conectar no sentido assim, é ó, isso. com as pessoas, com os assuntos, os lugares, né? Estar aberto ao menos, né? Então, assim, poxa, quando a gente mantém um relacionamento, mesmo nos conhecendo há alguns meses, o que isso significa? Poxa, significa que eu sei que eu posso, né, buscar informação no Bruno, né? Mas se ele não souber, ele vai indicar, né? Então, assim, quando a gente constrói essa rede de apoio, né, além de ser apoio, a gente é apoiado. E nesse movimento, nós colocamos como seres humanos, né, de dizer, eu não sei tudo, né, mas eu tenho pessoas que me ajudam a entender melhor o que está acontecendo, e aí eu decido de que forma que eu me posiciono nesse lugar. Sem dúvida. É isso. Então, Isso, olha que só, que massa. delícia. Muito obrigado mais uma vez por me convidar. Conte sempre comigo, em tudo que você for fazer. Conte sempre comigo, você sabe disso. E vamos nessa. Para você que nos acompanhou aí, ouviu, assistiu, muito obrigado pela sua audiência e vamos nessa. Fique à vontade aí para se conectar comigo nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Coloca o meu tag aí que você vai encontrar eu em todas as redes sociais e a gente vai se falando. Graça, muito obrigado, viu? E Eu que parabéns agradeço, mais uma agradeço vez aí muito. pelo projeto. Valeu, querido. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.